Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. E eu quero debater isso com o senhor, professor. Série C é aquele campeonato, Série D é aquele campeonato que não se joga, se vence. Até porque o que vale é, no final do ano, tá lá, o Santa Cruz ascendeu para a Série C, como foi esse ano. O título, lógico, é consequência e sempre você tem que estar... Eu digo também que o grupo que o Santa Cruz jogou esse ano, né, o grupo na primeira fase, todos os jogos eram mata-mata. Todos os jogos, né? Tinha o Ferroviário, o América de Natal e clubes muito melhores financeiramente do que o Santa. Até o Souza, campeão estadual, Souza, que não foi bem, estadual, mas é um time difícil. 13, historicamente, sempre dá trabalho. Nos eliminou na pré-Copa do Nordeste. Exatamente, o primeiro jogo do ano eliminou o Santa Cruz esse ano. E aí, quando a gente muda, né, consegue o acesso para a Série C, embora o campeonato da Série C ele não seja esse campeonato de ponto corrido, mas até o final do campeonato não tem mata-mata. A gente pode considerar um ponto corrido, mas diferente. Mais curtinho. Exatamente. Como é que o Marcelo Cabo ele vai montar o time do Santa para 2026? Ele pretende soltar um pouco mais o time? Vai de acordo com a característica da competição, dos últimos clubes que subiram? Como é que o Marcelo Cabo pretende fazer esse time do Santa Cruz jogar para 2026? Você já finalizou aí, foi muito boa a tua colocação, com uma característica das minhas equipes, né? Uma equipe equilibrada, que está bem treinada para todas as fases do jogo. Porque eu sempre falo, dentro do jogo tem vários jogos, às vezes você desenha uma situação, uma plataforma de jogo, uma ideia de jogo, mas o adversário te leva a outra circunstância, situação que você precisa estar preparado, né? Então assim, a gente vai ter um time com uma característica de gostar da bola, de jogar, de buscar o gol. A gente prepara a equipe para isso, né? Eu costumo dizer que hoje o futebol ele tem duas coisas fundamentais, é comportamento e conceito. Então isso é uma coisa que a pré-temporada está me dando a oportunidade de trabalhar bastante. Porque a gente fala muito de 4-4-2, de 4-3-3, mas como é que o teu time se comporta dentro do campo? Né? Como é que as tuas linhas jogam? Compacta, descompactada? Quando o adversário tem um passe para trás, que a nossa linha sobe e pressiona o adversário, quando o passe está pressionado para que você jogue no campo do adversário, quando você joga com uma equipe de uma transição rápida, de ataque ao espaço, você tem que jogar protegendo o teu espaço defensivo. Então isso tudo eu chamo de conceitos que a gente vem trabalhando. Então eu vou te dizer que o nosso time vai ser um time muito bem preparado para as fases do jogo, com os conceitos muito bem definidos. E aí a plataforma de jogo, a gente tem aquela nossa característica, que a gente tem mais 2, 3 plataformas usual dentro da característica do jogo e que o adversário vai oferecer. E certamente quando um time da liga, né, os adversários irão te estudar. E aí você tem que ter uma variação, né, para mudar, né, para modificar. Lógico que o senhor não vai dar aqui as pistas, né? Mas isso acontece, né, professor? Por exemplo, você começa um campeonato com 4, 5 vitórias, o time lá, os adversários vão dizer, pô, esse time tem alguma coisa aí, vai começar a marcar, né, mais, dar atenção naquelas peças que o senhor tem, né? Sobre essas variações, esse elenco do Santa Cruz atual aí, ele dá opções para o senhor fazer vários tipos de variações, né? Várias formas táticas de jogo? Dá sim, dá sim. É o exemplo que a gente teve na Série D. A gente começou o primeiro turno avassalador. Claro que o segundo turno você pega os mesmos adversários. Nós tivemos mais de 90% de aproveitamento, 6 vitórias e 1 empate. E aí a gente pega novamente os adversários de trás para frente, né? Que você termina com o Ferroviário e começa o segundo turno com o Ferroviário. E isso é um grande exemplo que você está falando. Tudo que a gente criou com o Ferroviário em casa, que a gente ganhou bem, a gente não conseguiu criar no jogo de lá. Por quê? Um treinador inteligente, ele procurou bloquear todas as nossas ações e a gente começa ganhando o jogo, mas aí a gente começa a ter dificuldade durante o jogo de implementar nossa ideia. E a gente tentou mudar durante o jogo, não conseguiu. Então,
A tua pergunta é muito pertinente porque a gente procurou trazer jogadores com características que a gente possa mudar até dentro do próprio jogo, com a formação inicial, o modelo de jogo. A gente pode mudar a ideia de jogo, os conceitos e a característica da nossa plataforma com os mesmos 11 que a gente vai começar pelo elenco que a gente está montando. O Santa Cruz no próximo ano, né, tem Campeonato Pernambucano, 2026 completará 10 anos que o Santa Cruz não ganha um título, né, caso não ganhe. E também Série C e Campeonato da Copa do Brasil. Todos os campeonatos são importantes para ganhar, né, professor? Lógico, né? Mas assim, tem uma meta definida, né? Tem um campeonato que vai atacar, um campeonato aquele que seja prioritário, ou o prioritário vai ser sempre o que está jogando. Porque na minha cabeça aqui eu acho que é o seguinte, o torcedor possa até não entender, mas eu quero subir para a Série B. O objetivo do Santa Cruz, no meu ponto de vista, teria que ser o acesso para a Série B, porque só volta às prateleiras, né, do futebol brasileiro hoje, você sendo Série B ou Série A, e aí dá para você pensar em qualquer tipo de título, você vai se rentabilizar. Mas o que é que o treinador Marcelo Cabo ele pretende aí, né? O que é que ele tem em meta, assim, um objetivo principal? A maior meta do Santa Cruz em 2026 é a Série B. É a maior, se você vai criar. Qual é a sua principal meta? É a Série B. Claro que a gente vai jogar um estadual onde a gente tem toda a condição de brigar pelo título. Nós vamos brigar pelo título do campeonato estadual. Só que eu lamento muito, Diego, que o estadual virou um torneio. E outra, né? Eu escutei Cara, nós vamos jogar a primeira fase aí em 20 dias, 25 dias. Os estaduais, eu sou oriundo do estadual, tá? Eu sou um cara que eu me formei nos estaduais. E estadual derruba treinador pra caramba, né, velho? Sou um cara, mas eu não... O Geninho sempre diz que não gosta de trabalhar em estadual. Mas aí, meu irmão, quem tá na chuva é pra se molhar, não tem jeito. Eu não tô nem pensando aqui, senão se eu estivesse pensando assim, pô, eu não vou terminar o estadual, eu não teria renovado aqui no Santa Cruz e não teria continuado. Mas é por conta disso, né, professor? No Santa Cruz. Por ser um campeonato muito curto, ele não dá... E aí que eu tô querendo contextualizar, cara. Hoje o estadual não é o estadual de anos atrás, que eram 4 meses. 4 meses. Janeiro, fevereiro, turnos, março, né? Terminava no final de abril. E você lembra que as séries começavam em junho, maio ali, vamos botar 4 meses. Aí você tinha um campeonato estadual. Hoje, me desculpe. Dava para o time recuperar, né? Começou mal, o time eu não quero desprestigiar o estadual, porque eu sou oriundo do estadual, sou um cara apaixonado por estadual, eu tenho 5 títulos estadual, tenho 7 finais. Então, assim, uma competição que eu conheço bem. Esse ano eu cheguei mais uma final, não ganhei. De 2023 cheguei à final com o Remo, não ganhei, mas ganhei alguns estaduais. É um campeonato que eu sou apaixonado, mas acabaram com o estadual. As federações brigam pelo estadual e eu brigo com as federações, mas o nosso estadual, que era o charmoso, que era o glamour, virou um torneio, gente, de 20 dias a fase classificatória. Nós vamos jogar 7 jogos em 20, 25 dias. O daqui mesmo é um... E você imagina a equipe que fica em 7º e 8º com 25 dias, correto? E às vezes a equipe se prepara que só tem aquela competição para jogar. Então acabaram com o estadual. O estadual hoje virou um torneio. É torneio estadual. E aí basta a gente avaliar o quanto isso tem um peso para a sequência da tua temporada, que você vai jogar um torneio, correto? Então, assim, é claro que eu vou preparar a minha equipe para brigar pelo título. Eu trabalho no Santa Cruz. Quando você joga um estadual, você joga uma Série C, você tem que pensar em ser campeão. Se eu vou conseguir, se vai ter êxito, o tempo e o trabalho vai dizer. Mas quando eu trabalho num clube como o Santa Cruz, vou jogar um estadual, independente de eu não ser o maior orçamento, independente de eu não ser a maior folha de pagamento, independente de eu não estar numa divisão maior do que meus concorrentes, mas eu sou Santa Cruz, eu tenho que brigar pelo título. E eu não vou fugir dessa responsabilidade, correto? Então, independente de não ser o maior orçamento, talvez não seja a maior folha, talvez eu não esteja na maior divisão, mas eu trabalho no Santa Cruz. Então, eu tenho que me preparar, treinar e trabalhar para buscar o título. Mas eu lamento que o estadual hoje é um torneio de fase classificatória de 20, 25 dias que não vai durar nem 2 meses. E é uma responsabilidade muito grande, né, professor? Porque é o seguinte, né? Os estaduais, eles diminuíram, aumentou a responsabilidade para os clubes, para os profissionais que estão trabalhando nesse clube no estadual. Por quê? O estadual hoje, principalmente daqui de Pernambuco, ele te dá vaga para 2 competições
muito importante para o ano seguinte. Muito rentável. Copa do Brasil e Campeonato do Nordeste. Você chega na final, você já começa uma arrecadação no ano seguinte de mais de 2 milhões de reais. Exatamente. Gera recurso, né? Por exemplo, Santa Cruz desse ano, né? Se ele chega até a terceira, quarta fase, ele vai entrar muito bem aí, rentabilizado na Série C do campeonato. Não, com certeza. Esse ano eu cheguei à terceira fase no Capital, né? Da Copa do Brasil. Aí depois eu saí e vim para Santa Cruz, aí pegaram o Botafogo. Se você contabilizar ali a renda do jogo de volta mais as 3 fases, deu 6 milhões. E é o Capital, né? Que é um clube que não Exatamente. tem o ranking que tem o Santa Cruz, né? Porque é por ranking, né? A fase, E outra coisa também, né? Os 2 jogos que nós fizemos em casa, da primeira e da segunda fase, se aqui arrecada mais R$1 milhão em cada renda. Isso é na Arena Pernambuco, né? Foram 2 mata-matas. A gente pegou a Portuguesa da Ilha e o time, acho que lá de Rondônia. Então você vê que você chega a uma terceira fase, você pode aí arrecadar 7, 8 milhões por clube. Exatamente. Uma competição que a gente hoje está de muita atenção, tanto pela questão da visibilidade, que hoje a Copa do Brasil te dá uma visibilidade muito grande, a questão esportiva, mas também pela questão financeira para o clube. Exatamente. Tanto é que ela é mais financeiramente, né? Ela é maior financeiramente do que o próprio Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians chegou a 70 milhões. 75 milhões, né? 75 só para ganhar o título. Só para ganhar o título. Fora né? o que ele arrecadou até chegar à final. E o que vai ganhar também para os próximos anos, né? Exatamente, que jogou ele para Libertadores. Né? Exatamente. Daí que já estão praticamente formados para iniciar, né? Como o Santa Cruz já fechou a primeira leva de contratações, o senhor já deve ter visto aí os elencos dos seus concorrentes na Série C. O que é que o senhor falando assim de hoje, né? Aí, o que está essa Série C aí? Como é que vem ela? Lógico que vai mudar muito até lá, né? Mas analisando hoje. Eu acho assim que é uma Série C, é o último ano do formato dela, né? Ela muda em 2027, porque esse ano, o ano que vem, só cai 2. E aumenta mais 2 clubes, né? E aí vai aumentando mais, acho que vai para 24. Vai 24, aumenta 4 clubes. E aí termina no outro ano com 28. Aí depois vira 2 grupos de 14. Né? Então o que eu analiso? Como cai só 2 e sobe 4, para eles fazerem 24, eu acho que os times vão se atirar mais, com menos preocupação de rebaixamento. Você tem 20% só do índice de rebaixamento. Então, como é uma competição, eu já joguei 3 vezes a Série C. A primeira fase, se você for o primeiro ou oitavo, não te muda nada. Muda nada. Então, assim, é uma competição que você pode se atirar na fase de classificação sem medo. Você tem que tentar pontuar sem medo. Sem medo de perder. Você não pode ter medo de perder, porque se você for primeiro ou oitavo, você tem que ficar entre o 1 e o oitavo. Então, como você não tem... Claro que eu trabalhando no Santa Cruz não tem... Claro que eu vou respeitar a competição, mas a gente não passa nem na nossa cabeça falar em rebaixamento. Mas é uma competição que você tem que ficar atento. Esse ano caiu o Retrô, esse ano caiu o ABC e caiu o CSA. São clubes que entraram nessa competição no início lá. Você fala pensando assim, em acesso, esses né? 3 clubes vão pensar em classificação. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado sempre, respeito pela competição. Mas pelo formato que vai ser uma competição que você pode se atirar mais, você pode ser mais ousado, entendeu? Pela formatação. E é o último ano que vai ser esse modelo. A partir dos outros anos vai ficar mais difícil, que vai mudar o modelo. Então, eu acho que, como eu falei da Série D esse ano, vou falar da C ano que vem. É subir ou subir. A gente não pode perder essa oportunidade, que os outros anos vão ser mais difíceis. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.